Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Vou falar um pouquinho sobre hematologia nessa nossa aula de fisiologia que a gente vem abordando aí. Depois eu vou deixar a playlist direitinha para você que está chegando agora no canal. Então é uma aula, uma revisão, eu resolvi abordar alguns assuntos, não é muito aprofundado, né? Então não vou bem no detalhe, mas é uma abordagem mais geral, acho que é o que a gente precisa saber no curso. Perfeito? Vamos lá então. Então, pensar um pouquinho da fisiologia do sangue, então, o que constitui do plasma, né? Quais são os seus componentes. Então, semelhante ao líquido intersticial, a gente tem 2%, né? Uma concentração bem baixa. Proteínas plasmáticas em torno de 7%. A albumina, ela vai ser responsável, então, pela pressão coloidosmótica. Falei lá no processo inflamatório sobre isso. Bem legal mesmo, o que ela está mantendo. As globulinas, que vão ser responsáveis, alfa e beta, pela transporte de substratos, e a gama lá pela questão da imunidade e anticorpos. O fibrinogênio, que é responsável pela coagulação sanguínea. Celular, então, o que tu vai ter? Os eritrócitos, que é o transporte de gases, então oxigênio e CO2. Os leucócitos, que são o sistema imunológico, defesa, reparação de tecidos. Os granulócitos e monócitos, responsáveis pela fagocitose. Os linfócitos são responsáveis pelos anticorpos. As plaquetas, responsáveis pela coagulação lá nas fibrinas. Os eritócitos ou hemácias, então os dois estão corretos, né? A gente fala mais hemácia popularmente, mais técnico chama de os eritrócitos. Então, é a mesma coisa, perfeito? Então, se aparecer. É o que? É um disco bicôncavo anucleado. Formato variável da membrana, né? Vai variar, então, da idade, sexo e altitude. Os homens, então, vão ter mais que as mulheres, por uma questão fisiológica. Hemoglobina também, o homem vai ter mais que a mulher. Então, sempre vai variar. Isso aqui sempre não te apega muito a detalhe aqui, porque isso vai depender de livro para livro, e sempre que tu pegar um exame de sangue, tu vai ter os valores de referência. Então, não pega muito grilo aqui, é só para, vamos dizer, para a gente colocar um valor, né? Mas quanto? Tá, mas aí tu pega o valor de referência, vai estar lá certinho, perfeito? Hematócrito, então, é a parte do sangue, a porcentagem do sangue composto por células. Então, é a parte sólida, após a centrifugação. O homem vai ter mais que a mulher, de 40 a 50, a mulher de 38 a 40. Varia de acordo com o sexo, a altitude e o grau de atividade. Então, sempre a gente vai ter. O que tu vai ter? O teu hematócrito, quando ele está baixo, a gente vai dizer que o paciente está com anemia. Se o hematócrito é responsável pelo transporte de gás, ele tem um baixo transporte de gás. Perfeito, faz sentido, né? Quando ele está alto, o que acontece? Ele é parte sólida, vai ter o quê? Uma dificuldade do fluxo desse sangue nos vasos sanguíneos, porque ele vai ser mais denso, né? Faz sentido? Onde é que ele é produzido? A primeira semana de vida no saco vitelíneo. No terceiro trimestre médio de gestação no fígado, depois, no final da gestação e pós-natal, na medula óssea, nos ossos longos. A gente falou lá na aula de ossos, né? Após 5 anos da medula óssea, então tu vai ter vértebras, costelas, externos e pelvis, onde é que tem esses ossos longos, lá tem a medula óssea. A idade, com o avanço da idade, a gente vai diminuir a produtividade. É a vida, né, gente? Gênese do eritócito, então tu vai ter hemocitoblasto, que é a célula primitiva, eritroblasto basófilo, que inicia a síntese da hemoglobina, policromático, o normoblasto, que é trimitilina, e o eritrócito, que vai ser a célula em si. Regulação da produção. Então, o que tu vai ter? A vida média, 120 dias. Lembra que eu comentei lá na aula de neoplasias, eu falei sobre isso, né? Eu disse, olha, aí dei o exemplo, uma célula tem uma vida útil, né? E aqui ela tem uma célula que vai ser destruída após sair, uma hemácia fica velha, ela vai ser destruída lá no baço, perfeito? A produção, então, vai ser pela capacidade funcional de transportar O2. Se ela não tem mais essa capacidade de transportar, ela se torna uma célula obsoleta e ela vai sofrer um processo chamado de apoptose, que é a morte programada dessa célula, perfeito? Regulação da produção. Então, a questão de anemia, né? Paciente anêmico, altitude, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares. Então, se tem, vai causar, se está produzindo pouco, uma hipóxia, uma eritropoetina na medula óssea, vai o quê? Vai ter uma produção de eritócito. Isso chama-se feedback negativo. Então, tu vai ter um aumento. Se tu tens uma hipóxia, ele vai responder
com a eritropoetina na medula vai produzir, e isso vai aumentar. Isso chama-se, então, vai aumentar o volume de sangue, a gente vai ter um maior transporte de gás e tu vai ter um feedback negativo. Entenderam a lógica? Ó, no momento que por isso que quando a Copa Libertadores, eu não sou muito bom de futebol, quando um jogador daqui vai jogar numa altitude, ele tem uma quantidade de hemácia menor que aquela pessoa lá, porque o ar é mais rarefeito. Então, se pensar que aqui tem mais concentração de O2, tu está acostumado a essa concentração. Então, por isso que a questão da anemia, onde é que tu tem, ou a própria altitude. Na altitude tem uma concentração menor, então tu produz mais células, tu tem mais volume de mais hematócrito, tu tem mais hemácia para poder oxigenar. Então, por isso que eles falam muito a questão da ambientação, olha, tem que ir antes, tem que se ambientar. Então, quando tu vai para altitude. Então, isso é um feedback. Causou hipóxia, vai liberar eritropoetina, a eritropoetina na medula óssea vai aumentar a produção de eritrócitos. E isso vai aumentar o hematócrito, aumenta o volume, aumenta o feedback. Isso é um feedback negativo. A partir da falta, vai aumentar. As anemias, então, é uma definição diminuição, dos glóbulos vermelhos do sangue por causas variadas. Então, não interessa a causa, mas existem várias causas referentes. Desequilíbrio de produção e destruição. Ou tu pode estar produzindo menos, ou tu pode estar destruindo muito. É a mesma coisa, ou tu está ganhando muito pouco, ou tu está gastando muito. É a vida, né? Alteração de produção, então anemias carências, pode ter carência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, anemias aplásticas, então anemias que vão ser mielodisplenías, infiltração neoplásica. Então, destruição de anemias hemolíticas, né, hereditárias, então talassemia, anemia falciforme. Anemia falciforme é legal porque a célula, a hemácia, em vez de ser redondinha assim, ela é em formato de foice. Então, ela carrega menos oxigênio. Por isso, aqui ela carrega 4, lá ela carrega só 2. Então, é uma anemia bem interessante. É genética, né? Anemia mielolítica, autoimune, anemias hemolíticas. Então, tem vários tipos de anemia. A polissemia, quando acontece o contrário, quando tem um aumento da produção. A anemia, guarda a negação, né? Muito. Aumento do número de glóbulos vermelhos no sangue. Polissemia secundária, altitudes elevadas. Lembra que a gente tinha comentado? O cara que mora numa altitude elevada, ele tem uma concentração maior e não é de uma doença. Tabagismo, doença obstrutiva pulmonar, polissemia primária, então polissemia vera, trombocitenia, leucocitose, aumento do número de leucócitos. Se aumentou o número de leucócitos, racional infecção, inflamação, queimaduras, sangramento, cirurgias. Então, por que às vezes o médico quer saber? Aumentou o número de leucócitos, quer dizer que está tendo um processo de inflamação. Proliferação clonal, leucemia crônicas ou agudas. Leucopenia é a diminuição. Houve diminuição no número de leucócitos do sangue. Causas variadas, constituição, raça negra, amarela, infecções, toxinas, medicamentos ou produtos químicos, infiltração neoplásicas, aplasia da medula óssea. As plaquetas, plaquetopenia ou trombocitopenia. É uma diminuição do número de plaquetas do sangue. Principal causa, então, a transfusão maciça, a toxicidade de drogas, filtração neoplásica, medula óssea, aplasia da medula óssea e até após quimioterapia. Então, várias causas. Plaquetose ou trombocitose, o aumento do número de plaquetas no sangue. Então, vai ser relacionado à infecção, sangramento, inflamação primária, trombocitopenia. Coagulopatias, então pode ter uma coagulopatia hereditária, então hemofilia, né? Doença de von Willebrand. Adquiridas, então, hepatopatias, interação medicamentosas, envenenamento e picada de cobra. Vai acontecer com um anticoagulante. Beleza, pessoal? 2 sangue, então. Não entrei em muito detalhe. É uma aula rapidinha, não aprofundei muito para vocês, porque eu vejo que a gente acaba caindo num dos sistemas. Então era só para dar uns conceitos gerais. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.